não teve aula, aí eu falei assim, vou ter que ir lá ver esse As crianças. Já comecei a gravação aqui, viu, Renata? Perfeito. Pessoal, então, fazendo aí o roteiro, né? Depois que começa a gravar, a gente fala boa noite para todo mundo, de novo. Boa noite. Então, olha só. Boa noite. Aí vou falar o mesmo que eu disse há uns minutos atrás. Vamos abrir essas câmeras. Quem tiver com câmera aí podendo abrir, quem não tiver a gente entende, mas quem tiver vão abrir para a gente ver os rostinhos de vocês, que aí dá uma sensação que a gente está na sala de aula. Falando só para o M, para o A, para os iconezinhos, não dá, né, gente? Vou poder abrir, não. Se puder abrir, é bom, né? Então, olha só. Não, aí eu não posso abrir, não. Como é que é? É porque eu não estou em casa, na minha casa, né? Então, não vou poder abrir, não. Ah, não, sem problema, quem puder. Então, olha só, pessoal, eu venho sempre aqui conversar com vocês para poder saber como que as coisas estão encaminhando, para a gente poder pensar junto essa educação de jovens e adultos. O que acontece? Uma das vantagens, né, que a gente tem aí na educação de jovens e adultos é que a gente constrói esse processo juntos. Então, a gente precisa construir esse processo de aprendizagens, né, junto. Eu, os professores de vocês e vocês. E todos nós juntos temos responsabilidade com esse processo, né? E para que ele dê certo, para que ele dê certo, cada um precisa fazer a sua parte aí e tá junto. Então, quando a gente se propõe a essa conversa aqui, é justamente nesse sentido, para a gente tentar chegar aí num acordo, num combinado, numa organização que seja interessante para o grupo, né? O mais próximo daquilo que é interessante para cada um. Então, o que acontece? Nós começamos a aula esse ano em abril, no dia 12 de abril, a gente está aí com o quê? Vamos completar 2 meses, né, de aula, o que é pouco, né, porque nós estamos, o ano está no final do semestre, né, estamos no último mês do primeiro semestre, mas de aula, de ano letivo, nós tivemos 2 meses. Então, esses ajustes são normais e muito necessários nesse início mesmo. Mas se precisar ajustar lá em agosto, lá em setembro, a gente sempre vai ajustar. Porque tem uma coisa importante, é a gente aprender e aprender com gosto. Porque se o negócio começar a ficar sofrido demais, não tem graça, né? Eu acho que é isso que muita criança, às vezes, não tem um entusiasmo com a escola, porque acha que escola é ruim. E escola é bom, escola é muito bom, tem que ser muito bom, né? Agora, isso não quer dizer que não tenha aí as responsabilidades. A gente que é adulto sabe disso mais do que ninguém. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado de ter que vivenciar essa educação de jovens e adultos em meio remoto. E a gente sabe de todas as implicações que estamos todos vivendo. Sejam elas dificuldades de horário, financeira, de saúde, né, psicológica, enfim. E ainda tem a questão do acesso à tecnologia, dessa questão que a gente chama de letramento digital, que é justamente ter habilidade de mexer, né? A gente não estava preparado, e nem estava se preparando para esse momento. Então, bom, a gente está tentando fazer o melhor, todos nós juntos. Eu, os professores, vocês, todo mundo, eu tenho certeza. Então, quando às vezes um de vocês fala, nossa, mas olha, não consegui fazer uma atividade, mas não é por mal, a gente sabe que não é, ninguém está aqui para não fazer, senão não estaria, né, gente? Então, o importante é que todos nós aprendamos juntos, e a gente precisa ir fazendo aí uns ajustes, para que isso seja viável e possível e significativo para todo mundo. Então, olha só, hoje, o que a gente tem que ter em mente? A égide do centro pedagógico, quem busca o centro pedagógico para poder fazer a educação, né, a escolarização de jovens e adultos, tem que ter ciência que ela é presencial e no ensino médio ela corresponde exatamente aos 3 anos do ensino fundamental, do médio, desculpa. Então, no ensino médio regular, são 3 anos, primeiro, segundo, terceiro. No ensino médio de EJA, de educação de jovens e adultos, também são 3 anos. Beleza. A EJA é presencial. Nós não temos modalidade de distância. Nós estamos
em modalidade emergencial, à distância. Mas nós não temos. Então, nós já começamos aí com a vacinação de professores. Eu mesma já vacinei, muitos professores já vacinaram, e há uma expectativa de um retorno esse ano. Então, quando retornar, a gente não tem data ainda, há uma expectativa em função dessa vacinação. Quando retornar, a EJA é presencial, nós não vamos ter isso remoto, pelo menos nós não temos hoje. Ah, vamos pensar nisso para o ano que vem para ter remoto também. Pode ser, mas não tem isso hoje. A hora que for definido pela UFMG que será feito o retorno, esse retorno é nos moldes da legislação vigente, ou seja, é presencial. Isso significa o quê? A pessoa que está matriculada na turma de 6 às 9, ela precisa estar no centro pedagógico de 6 às 9. A pessoa que está matriculada de 7 às 10, ela precisa estar no centro pedagógico de 7 às 10. Então, esse é um dos primeiras coisas que eu queria destacar muito para vocês. E de segunda a sexta-feira. Por que eu preciso destacar isso? Porque eu tenho recebido algumas mensagens, né, de estudantes comentando sobre essa questão do trabalho, né, que arrumaram um serviço, que não estão conseguindo chegar no horário, né, que não estão conseguindo assistir às aulas. Nesse momento que está remoto, isso acabou sendo uma flexibilidade mesmo. Ah, não, eu consegui um emprego, e aí eu estou chegando todo dia 8 horas em casa. Então, uma aula eu vou assistir ela gravada, tem problema? Nesse momento remoto, não tem não. Só que a hora que chegar lá, que for voltar, vai ter. Porque não vai ter esse remoto. Então, aí, vocês têm que ter em mente isso. Que às vezes a gente recebe uma mensagem assim, nossa, professora, eu posso assistir só a aula gravada e mandar as atividades? Porque eu consegui um emprego e ele é à noite. Nesse momento, pode. Só que se voltar agosto, não tem isso mais. E aí, essa organização de vocês vai ser como? Porque aí a mão da gente já não consegue ajudar nesse caso. Porque nós não vamos ter essa modalidade remota. Então, o que eu acho que vocês precisam todos pensar, e aí por isso que eu fiz questão de gravar hoje, que eu quero que os meninos enviem lá no grupo, para todo mundo ter ciência disso, né? Eu já falei isso outras vezes, mas para reforçar, é porque quem hoje está com receio de pensar assim, não, eu estou trabalhando à noite, ou eu não estou conseguindo mandar as atividades, nossa, eu não posso perder o ano, como que nós vamos fazer? Então, vocês precisam entender que vocês precisam se organizar, porque se não tiver essa organização para fazer as atividades e para assistir a aula, quando chegar ao retorno, que pode ser agosto, setembro, qualquer momento do segundo semestre, como que isso vai ser? Porque precisa estar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, às vezes, essa angústia que já tem algumas pessoas vivendo, que não estão conseguindo assistir a aula, que não estão conseguindo fazer todas as atividades, já precisa ser pensada por vocês, né? Para que vocês pensem e repensem essa logística. Porque hoje é possível ter essa flexibilidade, porque está online. Mas nós não vamos ter o online quando isso voltar presencial. Então, isso precisa ficar claro. Outra coisa é o seguinte, pode assistir a aula gravada e não assistir o momento ao vivo e mandar as atividades? Pode. Só que precisa mandar as atividades no prazo estipulado pelo professor, na forma estipulada pelo professor. Né? A gente tem uma dinâmica de desenvolvimento das atividades, de correção, né? Então, precisa ter essa regularidade. Bom, como que a gente está trabalhando hoje? Só retomando. Nós temos o canal no YouTube, com todas as aulas lá, gravadas. Nós temos a aula ao vivo, de segunda a sexta-feira. E temos as atividades que são feitas em casa por vocês, e vocês dão retorno na aula do professor ou mandam essa atividade para o professor pelo meio do Google Sala de Aula. A gente tem observado que tem havido alguma dificuldade com esse uso do Google Sala de Aula. Então, o primeiro ponto eu já coloquei, que é a dificuldade com o horário de aula da aula ao vivo. Já expliquei como é que é a questão. O segundo ponto é esse da ferramenta do Google Sala de Aula. Como eu expliquei na outra semana que eu tive aqui, o Google Sala de Aula ele é uma ferramenta que só faz sentido de ser usada se ela for útil para o aluno. Por qual motivo? O professor, ele já acompanha o processo de vocês de qualquer maneira. Então, para
ele acompanhar no Google Sala de Aula, numa planilha que ele faz, no caderno dele, o professor não faz. Agora, se o grupo de alunos falar, não, essa ferramenta do Google Sala de Aula é boa, porque aí eu também, que sou aluno, consigo me acompanhar. Sei o que eu fiz, o que eu não fiz, o que está para fazer, o retorno do professor e tal. Então, é muito útil. Por isso que a gente quis incrementar isso esse ano. Porque o ano passado, mandava-se pelo WhatsApp, além de ficar muito perdido, confuso no grupo, para poder localizar qual que era a atividade, tanto o professor como o aluno ainda não tinha essa possibilidade, assim, objetiva, né, bem clara de acompanhar o processo. Beleza. O que a gente está observando? Que algumas pessoas têm participado perfeitamente da aula ao vivo, sem nenhum problema de horário, sem nenhum problema de conexão, ok. E que também tem acessado o Google Sala de Aula sem maiores problemas. Só que não é a maioria, não é o grupo, e nós somos grupo. Então, nós temos que pensar em alternativa para poder a gente também atender a esse outro grupo de pessoas. Então, quando eu disse semana passada que a ideia, que era possível a gente retomar o WhatsApp, é nesse sentido. Porque a gente pode sim, né, os professores autorizaram, inclusive, a receber o envio, as atividades de vocês serem enviadas no telefone pessoal deles. Por que não no grupo? Porque no grupo fica tudo muito confuso, né? Então, aí não dá para o professor poder achar e fica mais difícil de acompanhar. Bom, só que aí a gente também ouviu o outro lado, que são os alunos que estão achando muito bom o Google Sala de Aula. E é legal isso, né? Então, o que a gente pensou? Como tem um grupo que está achando a ferramenta muito útil e tem um outro grupo que está achando difícil, nós vamos fazer um trabalho dobrado aqui para poder atender o grupo. As pessoas que estão entendendo a ferramenta, que está sendo útil, permaneçam usando a ferramenta. Google Sala de Aula, normalmente. As pessoas que estão tendo dificuldade vão poder mandar atividade para o professor por meio do WhatsApp, pelo número pessoal do professor, né? Não é no grupo da sala, não, porque senão o professor não consegue localizar. Aí, o professor vai receber a sua atividade, vai corrigir e ele vai lançar ok para você lá no Google Sala de Aula. Então, a hora que a gente olhar o Google Sala de Aula, todo mundo que tiver enviado as atividades vai ter o retorno lá, para a gente poder ter um olhar sobre a turma. Mas aquele que fizer pelo WhatsApp, o professor vai retornar pelo WhatsApp também. E aqueles que estão tendo a facilidade, estão achando que a ferramenta é útil, continuem por lá sem maiores problemas. Então, eu acho que dessa forma, embora a gente vai ter aqui uma demanda maior, mas eu acredito que atende melhor o grupo. Acho que essa é uma. A terceira coisa é sobre a quantidade de atividades. A gente sabe que esse quantitativo, ele não é o que nos move. O que nos move é o qualitativo. Então, o que a gente observou, além das demandas, né, de pessoas que estão tendo mesmo dificuldade para fazer todas as atividades por causa da quantidade, nós também observamos que muitas pessoas que estão fazendo, não estão fazendo com a qualidade que dão conta de fazer. Eu ouvi, por exemplo, de um professor de vocês, falar assim, por exemplo, dá a impressão que tem hora que eles estão fazendo só para cumprir. Aí, o professor faz uma pergunta, responde só assim, não, ou um textinho super curto, né, só para fazer. E não é isso, né, gente? Nós não vamos vir aqui para cá, a essa altura da noite, depois de trabalhar, de tanta responsabilidade que a gente tem, para poder cumprir uma tarefa, né? Então, em função disso, a gente pensou em qualificar esse processo das atividades. E aí, nós pensamos em fazer o que a gente chama de escalonamento. Nós vamos ter aí atividades todas as semanas, mais específicas de cada matéria. E aí, vocês vão ter um tempo maior, né, e um refresco aí para fazer isso com mais qualidade. E aí, eu repito, eu dei uma olhadinha hoje lá no Google Sala de Aula, tem gente que está frequentando a aula, que está aqui hoje, inclusive, que não fez nenhuma. Quando chegar lá no final desse mês, que a gente vai avaliar a turma e vocês também vão se avaliar, vocês vão ver que não fizeram.
Como é que vai ser essa avaliação? Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Os professores vão receber, mesmo as que estão fora de prazo, mas por um tempo. A gente vai estabelecer aí uns 15, 20 dias para que vocês coloquem tudo em dia. E aí, a gente passa a seguir esse prazo de cada professor conforme a organização que a gente vai fazer. Então, hoje é dia 9, até o dia 20, a gente segura para todo mundo colocar em dia, inclusive usando o WhatsApp. Quem não quiser usar o WhatsApp, vai pôr em dia lá no Google Sala de Aula mesmo, mas eu acredito que essa questão de muitos que não estão fazendo lá por causa dessa dificuldade da ferramenta, então vão pôr em dia nesses próximos 10 dias, e aí a gente não tem como ficar abrindo esses prazos, porque isso dificulta muito o andar da disciplina de vocês no dia a dia. Tá combinado assim? Aí, olha só, nós vamos ouvir vocês. Para fechar, o Léo fez um esquema para a gente, não sei porque eu sempre acho que o Léo é da matemática. O Léo, acho que é a pessoa mais metódica do grupo, então toda vez que a gente vê um muito metódico, a gente pensa que é da matemática, né, Léo? Não é? Pior que é mesmo. Aí o Léo fez aqui um esquema, não fez, Léo? Para poder explicar para vocês como que vai ser a organização das atividades. Mas aí, olha só, hein? Quero qualidade nisso. Resposta com sim só, gente, pelo amor de Deus, eu tenho quase um infarto fulminante a hora que eu recebo uma resposta só com sim. O que você achou da aula de hoje? Boa. Gente, vocês não têm noção como que a minha alma sai do corpo quando uma pessoa responde um trem desse. É para vocês comentarem o tema, né, e tal, tem que fazer um negócio com substância aí, né, para poder a gente entender que vocês estão entendendo. Ou então dizer, ó, não entendi nada. Aí tudo bem, o professor vai voltar para explicar de novo. Então, olha, o Léo vai falar, mostrar para vocês aí essa organização, aí a gente escuta as demandas, e aí a gente pega e sistematiza isso, e eu encerro com 2 notícias boas. É com você aí, Léo. Então, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos de novo. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, aí vocês me dão só um ok quando eu estiver compartilhando. Vocês estão vendo minha tela? Um título aqui, escalonamento de atividades? Sim. Então, bacana. Então, vamos lá. Então, como a Renata falou, nós temos diferentes atividades e tarefas, né, durante o ano, né? Nós temos que assistir às aulas, nós temos que fazer as atividades e, infelizmente, nós não temos como abrir a mão dessas atividades, né? Porque, além de ser um instrumento de avaliação, ainda é uma forma dos professores aqui da EJA mensurar, né, como é que é o desenvolvimento de vocês no semestre, de quais estão sendo as maiores dificuldades, quais estão sendo as facilidades também da turma, para a gente trabalhar em cima disso. Então, a gente propôs, né, depois de várias reuniões, assim, como a Renata falou, essa questão do escalonamento de atividades. Bom, no segundo ano, né, atualmente, nós contamos com 8 disciplinas, né, que estão divididas de segunda a sexta-feira, né. Aqui eu coloquei numa tabela aqui mais ou menos o horário nosso, né, mas eu creio que espanhol e história trocaram de horário, né, se eu não estou enganado. Então, tem essa mudança aqui. Mas, só para mostrar mesmo, nós temos a princípio este horário de segunda a sexta-feira. E qual que é a nossa ideia inicial? Bom, vai ser dividir essas atividades em 2 blocos. Então, ao invés de nós propormos 8 atividades diferentes para vocês, nós vamos propor cada semana 4 atividades. E essas atividades vão estar dentro de 2 blocos. Então, vamos lá, nós temos 8 disciplinas, 2 blocos, então nós vamos ter 4 disciplinas com atividades na semana. Aí eu separei aqui um esquema inicial, que o bloco 1 seria o bloco no qual nós trabalharemos na semana. Geografia, espanhol, matemática e biologia. Ou seja, na semana do bloco 1, vocês terão somente essas 4 atividades para realizar. E bloco 2, que seria na semana seguinte, vocês teriam essas outras 4 disciplinas, que é História, Educação Física, Português e Matemática. Mas como funcionariam as atividades nesse esquema? Então, a nossa ideia inicial é propor essas atividades num esquema de 14 dias para serem respondidas. Mas, igual a Renata falou, isso demanda que as respostas que vocês
mandem para a gente assim, resolvam e tudo mais, tem uma qualidade. Então, nós vamos fazer uma exigência maior, mas, ao mesmo tempo, nós vamos oferecer um prazo maior para que vocês façam essas atividades. Então, como que vai funcionar? Aí eu fiz uma pequena tabela aqui para, hipoteticamente, mostrar essa situação, como se começasse na semana que vem. Então, vamos supor que comece no dia 14/6, que é na segunda-feira. Então, a partir do 14/6, nós faremos a atividade do bloco 1. Então, seria o bloco 1 de atividades, que seria Geografia, Espanhol, Matemática e Biologia. Então, no dia 14, que é segunda-feira, vocês têm aula de Geografia. Então, a professora de Geografia vai dar a aula dela, tudo mais. Ao final, ela vai postar uma atividade. Na terça-feira, Espanhol, a mesma coisa. Na quarta, Matemática. E na sexta, Biologia. Aí as outras disciplinas lá, que seriam Artes Visuais, Português, Educação Física e História, não teriam nenhuma atividade nessa semana. Então, a professora lá, no caso de Geografia, né, que é o Gabriel, ele vai lá e posta a atividade dele. Vocês não vão precisar responder até a próxima semana. Vocês vão ter que responder até a próxima atividade do professor, que vai ser 14 dias depois. Então, vamos supor que no 14/6, o Gabriel propõe uma atividade de Geografia, vocês vão ter o prazo até dia 28/6 para entregar essa atividade. Só que lembrando, mais uma vez, uma atividade mais elaborada por vocês, uma atividade com mais qualidade. Então, vocês terão 14 dias para fazer essa atividade. A Espanhol, a mesma coisa. Dia 15, vocês terão aula de Espanhol. Então, a próxima atividade de Espanhol vai ser só no dia 29. Aí, tudo bem, passou a semana. Na próxima semana, então, vai ser o bloco 2 de atividades. Essas atividades aqui do bloco 1 continuarão abertas, vocês terão ainda o prazo para responder, porém, agora vocês vão ter as outras atividades. Então, é até uma forma de vocês se planejarem para evitar uma bola de neve também, porque não adianta pensar, temos 14 dias, vou deixar para fazer isso na segunda semana, porque na segunda semana vocês já vão começar a ter outras atividades para fazer. Quanto mais vocês deixarem assim, vocês vão acumulando. Então, vocês vão ter uma semana por conta dessas atividades aqui, antes de ter uma nova atividade. Então, era bom que vocês fizessem nessa primeira semana. Então, em vez de ter 8 atividades, a gente dividiu pela metade. Vocês teriam só 4 atividades na semana. E, ao mesmo tempo, é uma coisa muito livre entre nós professores. Pode ser que nós optemos, assim, por não desenvolver uma atividade na semana. Isso é totalmente possível. Pode ser que eu postei 14 dias atrás uma atividade muito elaborada, um trabalho, uma pesquisa para vocês fazerem, e que vai demandar um pouco mais de trabalho. Então, eu posso resolver, às vezes, daqui a 14 dias, não desenvolver uma atividade. Isso daí é totalmente possível. Mas, a princípio, esses 2 blocos assim, foram divididos assim, para facilitar a vida de vocês e para, ao mesmo tempo, né, melhorar, né, a experiência em sala de aula, com a EJA, com o aprendizado. Então, a princípio é isso. Eu estou aberto agora à dúvida aí que vocês tiverem com relação a esse bloco de atividades. Mas é só. Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro? Não, é muito bom, está bem explicadinho, está bem organizado. Eu acho que agora vai dar certo, vai ficar bem melhor para a gente também. Isso aí você vai mandar para a gente na sala de aula, para a gente decorar isso aí, ver as datas certinhas aí? Eu posso fazer, né? As datas não tem como, né? Porque vai ser as datas, tipo, do ano, né? Vai ser sempre, né? Mas a gente pode colocar os blocos, assim, para vocês ficarem mais por dentro, né? A minha ideia inicial também era, quando eu separei essas atividades por escalonamento, é tentar não colocar 2 aulas no mesmo dia, tendo alguma atividade, né? Por exemplo, Geografia e História, se fosse no mesmo dia, igual era anteriormente. Aí eu não quis colocar 2 para vocês não terem 2 atividades no mesmo dia. Então, cada dia da semana vai ter uma atividade de um professor diferente. Ressalvas, assim, um ou outro dia que vocês não terão atividades ali naquela separação dos blocos. Então, foi justamente para facilitar a vida de vocês. Porque se vocês, por exemplo, tiverem aula num dia, qualquer 30, 40 minutos no outro dia, se vocês se empenharem assim, se organizarem, vocês conseguem produzir uma atividade muito boa daquela atividade do dia anterior.
Então, vocês não precisam correr igual vocês tinham que correr anteriormente de, se eu não fizer a atividade hoje, por causa de algum imprevisto, amanhã eu já vou ter 2 atividades e já vai ficar super complicado. Então, essa forma, assim, fica bem mais fácil de vocês se organizarem e produzirem, então, atividades com melhor qualidade, né? Então, vai ser, a princípio, essa divisão, né, por blocos, e vocês vão também opinando a partir da aplicação, né, como é que vocês estão achando, se realmente tem melhorado. Isso daí também, críticas positivas também são muito boas, porque a gente geralmente pensa só, muitas vezes, em falar algum ponto, né, quando tá ruim, alguma coisa assim, mas a gente saber que tá certo também vai ser bem legal para a gente dar prosseguimento. Então, quando a Renata falou, né, a gente vai dar um tempo para vocês meio que se atualizarem, né, produzirem todas aquelas atividades que ainda estão pendentes, e a partir disso o esquema de blocos vai entrar em vigência. Aí nós esperamos que vocês, então, não tenham mais tantos esses problemas, né, em entregar atividade e tudo mais. Lembrando que quem não conseguir, né, por Google Sala de Aula, né, vai poder enviar pelo WhatsApp, no WhatsApp privado do professor, para a gente fazer o controle depois lá, sem problema algum. Ok. Professor. Oi, pode falar, Cris. Na minha opinião, eu não acho que é uma boa, não, colocar as atividades assim, não. Sabe por quê? Porque de acordo que, assim, numa semana a gente estuda uma matéria e a atividade é em cima daquilo. Aí, se a gente vai ter 14 dias para poder fazer atividade, a matéria que a gente estudou hoje, ela já, na semana que vem, ela já não vai estar tão fresca na memória quanto deveria, né? Então, aí já vai ter outra aula e atividade da aula anterior. E, assim, eu não acho uma boa também, no caso, assim, é claro que a gente tem que pensar nos dois lados, né? Tanto nos seus quanto no nosso. Mas eu creio, assim, que a gente também não tem que ter uma vantagem porque a gente trabalha por causa disso ou por causa daquilo. Porque quando a gente se propôs a entrar na aula, né, é claro que a gente sabia que não ia ser fácil, que a gente ia ter que se sacrificar. Porque eu pergunto agora, os meninos do ano passado, que fazia tudo no caderno, quantos lá responderam no caderno? Quantos não responderam? Então, assim, eu acho que vai do esforço de cada um. Cada um quer, cada um busca. Tem que sacrificar? Tem, mas nada vem fácil. A gente está correndo atrás do tempo perdido, que a gente não conseguiu, por algum motivo lá atrás, concluir os estudos. Então, eu acho, assim, que a gente tem que se esforçar mesmo, do mesmo jeito que vocês se esforçam. Vocês ainda tem muitos aí que ainda estão estudando e ainda não tem que dividir a carga suas com a carga nossa. Então, por que tem que ter uma vantagem para a gente? Eu acho, sim, que tem que cobrar, sim, da gente. Não tem que dar, tipo, uma moleza para nós, sabe? Eu acho que esse negócio de dar um espaço para fazer as atividades e tal, eu não acho uma boa, não. Por mim, igual assim, eu também trabalho igual todo mundo, eu levanto cedo, eu chego tarde, eu trabalho no sábado, no domingo, quando eu chego, eu venho aqui, pego minhas atividades, faço. O Google Sala de Aula aí, nesse formato ficou ótimo, porque, tipo assim, eu saio daqui de casa às 5h30, 6 horas da manhã. O período que eu tô dentro do ônibus, eu consigo ir lá, entrar lá, ver minhas atividades que estão pendentes, o que não, o que vai ter aula no dia. Tem coisa que eu consigo já resolver ali mesmo no meu trajeto. Então, assim, super facilitou. Super. E eu acho assim, que cada um tem que fazer sua parte. A gente não pode também querer tudo, porque é igual quando voltar para aula presencial. Aí vai dar atividade escalonada. A gente não vai ter que ir para a escola. Aqui a gente ainda pega mal mamata ainda por enquanto que está dentro de casa. Assiste à noite, igual você falou, no conforto da nossa casa e tudo. Aí, de repente, quando voltar para lá, vai ser assim? Não vai, não é exigida a presença da gente. Então, do mesmo jeito, acho que tem que ser aqui. Se a gente assume uma responsabilidade, a gente tem que fazer. A gente não tem tempo mais para perder, não. Senão a gente não estaria aqui agora. Bom, essa é a minha opinião. Cris, mas você tá falando... Só um minutinho, Vitória. É só para entender. O que você está dizendo...
Não, é só uma dúvida, é porque eu queria saber se o que ela está dizendo é se ela acha que as atividades têm que ser entregue com prazo de uma semana. É isso que você está querendo? Eu acho que você deu uma aula igual você deu aula ontem, você deu atividade, segunda-feira, no próximo semana que tiver sua aula, a gente tem que ter a atividade pronta. Eu vou deixar você falar, Vitória, depois eu quero falar Renata, para entender o argumento. Mas eu não quero falar nada, não, eu só queria ver com ela se era isso que ela está querendo dizer. Tá, porque, Cris, eu entendo o que você falou, isso realmente a gente pensou bastante e a forma como você falou de vantagem não é bem assim que funciona, não é bem uma vantagem, né? A ideia inicial de nós propormos essa atividade era incluir o maior número possível de estudantes. E você, avaliando o seu contexto, a gente sabe das dificuldades e como você tem se empenhado, mas são diferentes situações e diferentes contextos dentro disso tudo. E nós, ao propormos essa atividade, nós não, por escalonamento e tudo mais, nós não estamos simplesmente propomos e vamos colocar. A gente pensou bastante, então há um planejamento por cima disso. Vocês não vão fazer atividades atrasadas de conteúdos anteriores, essas atividades vão estar dentro do nosso planejamento, então vão ser atividades que a gente vai continuar discutindo nas aulas. A gente pode, por exemplo, propor atividade uma semana, não vai ter na outra, mas a gente pode utilizar essa atividade para discutir em sala de aula na próxima semana. E na outra semana a gente não necessariamente precisa fazer uma atividade da aula anterior, a gente pode fazer uma atividade da aula do dia. Não seriam simplesmente atividades das aulas anteriores, atividades atrasadas, como você falou. A gente vai planejar em cima disso tudo. E, a grande questão mesmo é a questão de, por exemplo, você fala que faz as atividades dentro do ônibus e tudo mais. Você acha que você conseguiria fazer, então, 8 atividades com muita qualidade, ou você acha que 4 atividades você faria com uma qualidade muito melhor dentro do ônibus? Então, a gente pensou nessas questões também. É uma questão de dentro do ônibus, professor. Não é dentro do ônibus. Eu estou falando assim, tem muita coisa que dá para poder fazer ali. É lógico que eu não vou resolver uma questão de matemática, eu não vou fazer uma atividade de português, que requer mais coisa, mas uma atividade de geografia, a sua de biologia, a de educação física, que eu tenho um texto para ler, que eu tenho da onde pegar, buscar, que eu não preciso calcular, fazer nada, é lógico que eu consigo fazer lá dentro, mas é lógico que uma matemática eu não consigo. Eu prefiro ter minha atividade toda semana e resolver, porque eu sei que eu vou ter o tempo para aquilo ali, do que eu ter que fazer, ter um período maior com mais atividade. Ou seja, mas você entende que a gente tem que pensar no coletivo? E que, embora você ache melhor, então, a gente tem que pensar mais no coletivo. Eu entendo o que você falou, mas a questão é que, como eu venho dizendo, você não vai perder por nada por isso, entendeu? Você não vai ter uma perda de qualidade do ensino e na EJA em si. Você vai continuar a ter uma experiência muito boa. Tanto que as atividades que nós estamos propondo para vocês agora, nesses blocos, vão ser atividades mais elaboradas também. Não vão ser atividades simples, vão ser atividades maiores, atividades que vão demandar um tempo maior e também respostas mais elaboradas por vocês. Não vão ser respostas simples. Então, vocês vão ter 4 atividades na semana, mas vão ser 4 atividades que vão demandar uns tempos. Professor. Professor. Pode falar. Desculpa me interromper, mas você falou que vai fazer uma atividade mais elaborada que requer uma resposta mais elaborada. Aí eu te pergunto, as suas atividades não têm sido bem elaboradas? As respostas que estamos dando, pelo menos eu, não está sendo bem elaborada, bem trabalhada, bem respondida? Então, como nós falamos, não é questão de alunos. Difícil. Pelo menos o que você me responde com relação à minha atividade, apesar de que você nunca me respondeu, mas os demais professores sempre colocam uma palavra de entendimento que eu dei o meu melhor naquilo, e não é melhor de um textinho, não. É um textão bem completinho.
Então, eu acho que aí... Só um instantinho aqui, pessoal. Só um instantinho, Graça. Só concluir, Vamos só ouvir a Graça, por favor. Então, só concluir. É o seguinte, o que a Cris quer dizer, eu entendo. Ela já pôs a responsabilidade, como eu e como outros, de fazer as atividades. Agora, quem não tem essa responsabilidade de fazer atividade, seja por qualquer outro motivo, ele vai continuar não fazendo. Exatamente. Ele vai responder igual eu vi um colega respondendo uma atividade lá, da professora Vitória. Ela escreveu assim, eu não quero resposta de internet. Ele vai continuar. Então, eu acho assim, eu estou aberta, para mim vai ser maravilhoso, que eu fico o dia inteiro no sábado só para fazer minhas atividades da semana. Então, eu vou ficar até meio-dia só para fazer minhas atividades, com a mesma qualidade que eu faço. Então, só uma coisa. A primeira coisa, eu fico pensando o seguinte, eu vejo aqui nessa turma, e é um pouco que me incomoda um pouco, posicionamentos muito individuais. Nós não estamos tratando individualmente neste momento. Eu recebo os individuais, como, por exemplo, a própria Cris já me procurou com uma demanda pessoal e eu atendi prontamente. Então, todas as demandas individuais que tiverem, eu aceito, acolho, e o que eu puder ajudar e contribuir, inclusive flexibilizando determinadas situações, né, a gente faz. Porque eu penso que um dos ganhos da educação de jovens e adultos é vocês terem a oportunidade de vivenciarem a escolarização, né, numa época que não é a época que a gente entende como regular. E quem não conseguiu fazer isso, não é porque não quis, não, gente. É porque houve todo um processo de vida dessa pessoa que inviabilizou. Então, a questão social é muito grave. E eu acho que o ganho da educação de jovens e adultos é a gente entender esse contexto histórico, político, social em que a EJA é inserida, que a gente pode ter uma ou outra exceção, mas que não é a regra e não é o grupo, não é o coletivo. E a gente precisa pensar enquanto grupo, justamente para a gente fortalecer esse grupo. O governo, por exemplo, por conta do governo, nem educação de jovens e adultos não tinha. Seguindo essa linha de raciocínio que vocês estão tendo aí, é a linha de raciocínio que a gente ouve no governo o tempo inteiro. Não estudou na idade, é porque não queria. Então, pronto, não tem que ter EJA. Aí a gente faz justamente a reflexão que nós estamos fazendo aqui, dizendo para o governo que, olha, precisa ter sim, porque essa pessoa que não estudou lá na época, que a gente entende como regular na infância, na adolescência, na juventude, ela não estudou, não foi porque ela não quis, necessariamente não. É porque ela teve que trabalhar, é porque ela teve outras atividades para sobreviver. Então, esse discurso que a gente está ouvindo aqui, individual, ele é um discurso, gente, que a gente tem que ter tomar muito cuidado, que é um discurso que hoje nós temos vigente no governo para não ter a educação de jovens e adultos. Porque do mesmo jeito que eu estou ouvindo esse discurso aqui agora, eu ouço o governo falando comigo, que sou professora federal, falar assim, nós iremos acabar com a educação de jovens e adultos. Quem não estudou na época porque não quis. É o mesmo discurso que eu estou ouvindo aqui agora. E nenhum dos dois são justos. Porque eles demandam toda uma questão de análise social, histórica, né, de reparação histórica, de erros históricos aí sociais, de desigualdade social, né, que a gente tenta reparar na educação de jovens e adultos. Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa muito, e que é o ganho principalmente da nossa EJA, é construir essa consciência coletiva de classe, estudantes da educação de jovens e adultos. Porque esse argumento que a Graça e a Cris levantaram aqui, se esse argumento passa nesse grupo, é o argumento que o governo está querendo lá para não ter a educação de jovens e adultos. É exatamente esse. Aí lá, o governo vira para nós, lá na UFMG, e fala assim, não, nós não vamos fazer EJA mais, em lugar nenhum, nós estamos fechando todas. Porque quem não estudou porque não quis, na época.
Aí eu ouvi isso, dói, não dói? Eu falo, como assim? Eu não estudei, não é por isso. É o mesmo argumento que eu estou ouvindo agora. E aí, diante disso, a gente não tem como aceitar esse argumento. A gente não, em momento nenhum, está dizendo de diminuir qualidade. Esse grupo que trabalha comigo sabe da qualidade que eu exijo, contribuo, e sou empolgada e ponho o maior gás para que ela aconteça. Essa é uma das poucas turmas que, desde que a gente começou o ensino remoto, que a gente tem aula regularmente, segunda a sexta-feira, ao vivo. Então, em nenhum momento isso vai ser perdido em qualidade. A gente só não vai perder o que é nosso direito, né? A gente não pode abrir mão do nosso direito. Então, é o seguinte, a gente, inclusive, retomando os pontos, tem a disposição de receber pelo WhatsApp para aquele estudante que assim desejar mandar, porque não está conseguindo acessar a ferramenta pelos motivos que ele tem e que são justos. Quem está conseguindo, ótimo, vai continuar usando a ferramenta do Google Sala de Aula sem o menor problema, vai continuar lá tudo como está, perfeito. Nós vamos continuar tendo as aulas ao vivo, normalmente, nos horários que já estão aí. Vamos continuar tendo as aulas gravadas normalmente. E as atividades também. A gente só está dando uma reorganizada nas atividades. Se para um aluno é ótimo fazer com a matéria fresquinha, ótimo. Assim que o professor postar a atividade, você faz e manda. Né? Você não tem que esperar o último prazo. Assim que o professor entregar, né, orientar ali a atividade, você já pode fazer e não tem problema algum. Né? Seja fazer mandando pelo WhatsApp ou pelo próprio Google Sala de Aula. Então, essa questão do prazo é justamente porque a gente está querendo qualificar o processo e a gente não tem como ficar recebendo, por exemplo, nós temos atividades de algumas pessoas que não fizeram lá de abril. Não tem jeito de ficar assim. Porque aí a gente já está entendendo que a pessoa não está acompanhando, não está conseguindo acompanhar. Então, essa pessoa precisa conseguir acompanhar. Aí a gente vai contribuir para que ela né, consiga se situar. Como nós vamos fazer? Licença, só um pouquinho. Só um minutinho, deixa eu terminar, por favor. Deixa eu só um minuto, Cris, por gentileza. Que você está acabando de falar. Só um instantinho, só terminar. Então, o que acontece? A pessoa, então, quem, né, vários, um ou outro tem atividade, um ou outro, vão ter a oportunidade de colocar em dia as atividades. Para quê? Nós estamos encerrando aí esse semestre, vamos fazer um processo avaliativo de vocês, de autoavaliação nossa, vamos trabalhar com vocês a autoavaliação, e a gente precisa desse retorno para poder entender como que está o processo. A atividade não é à toa, não é para cumprir carga horária, é para a gente poder acompanhar as aprendizagens e aprender mais. Então, a ideia é que todo mundo consiga atualizar e que continue fazendo regularmente, né? Então, é essa a ideia. Em função disso, o Léo organizou essa tabela para que fique mais claro para todo mundo ainda. Para que fique mais claro a atividade, que dia que vai ser, quando que tem que entregar. Eu quero fazer assim que a professora postar, porque ela terminou a matéria, ela posta e eu já faço fresquinho. Perfeito, pode fazer isso. Mas quem precisar dos 15 dias, vai usar os 15 dias. Então, é essa a dinâmica. Para aquelas pessoas que já usam o Google Sala de Aula, que têm o acesso, que têm habilidade, não mudou nada. É só seguir aí essas datas da reorganização. As pessoas que vão optar pelo WhatsApp agora, vão passar a colocar a atividade em dia, fazer e mandar pelo WhatsApp. É só isso que é a alteração. Entenderam? E aí, eu fecho o meu raciocínio aqui, dizendo para vocês o seguinte: a educação é um dos caminhos que a gente tem para poder ter um mundo mais justo para todo mundo. Mas, para isso, tem que ser democrático, sensível e humano, gente. A gente não pode ser oprimido o tempo inteiro, não. A gente não pode, aliás, em tempo nenhum, ainda mais o tempo inteiro. A gente não pode ter no saber essa ideia repressiva de forma alguma. O saber é libertador. Então, a gente precisa entender em que ponto que a educação de jovens e adultos, do segundo ano, está contribuindo para a minha emancipação, para a minha libertação e do grupo a que eu pertenço. A gente não pode perder o pensamento de que isso é um grupo. A educação de jovens e adultos já é uma modalidade de ensino extremamente
do desagrado dos governos e que tem menos política pública, que tem menos investimento. Então, quanto mais a gente tem esse discurso do cada um por si, Deus por todos, de que não fez na hora é porque não quis, mais a gente enfraquece. Porque, na verdade, quando a gente lida com adultos, a gente sabe que a demanda, ela é completamente diferente de quando a gente lida com crianças. A gente precisa ter esse olhar, porque senão a gente acaba, num determinado momento, achando que é bom, né, esse posicionamento, mas isso contribui para frente, inclusive, infelizmente, para que a gente não tenha educação de jovens e adultos. É importante que a gente crie essa consciência aí do tanto que é resistir o tempo inteiro, manter a educação de jovens e adultos. Sobretudo numa escola federal como a UFMG. Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso. Ok? Ô, Cris, pode falar, por favor. Então, com todo respeito, mas você falou assim que houve opiniões e sugestões, então por isso cada um com a sua opinião pessoal. Essa foi a minha, a Graça deu a dela. Eu acho assim também, outra questão, se os meninos, alguns aí não fizeram as atividades deles, não conseguiram enviar as atividades deles de abril, eles fizeram? Eles estão com elas prontas, anotadas no caderno, eles... Cris, isso não é um tema de assunto agora. Nós estamos discutindo aqui agora. Sim, eu estou falando isso por quê? Porque vocês estão querendo mudar a forma de passar a atividade, porque uns estão tendo dificuldade para enviar. Então, nós estamos entendendo que é uma forma pedagógica para poder atender o grupo. Porque, na verdade, a gente vê que todo mundo, como a gente também, precisa aprender e avançar mais. Diante dos retornos que a gente tem, embora os retornos são retornos, né, que a gente entende que é no segundo ano do ensino médio, eles podem melhorar, de todo mundo. E aí, essa reorganização que vai ser feita é para qualificar todo mundo. Né? Então, é para que todo mundo tenha mais oportunidade de desenvolver as atividades, os trabalhos, as leituras, de uma forma que seja mais aprofundada, todos. Porque, na verdade, eu não gostaria que ninguém estivesse fazendo atividade dentro do ônibus, não. Dentro do ônibus não é lugar de fazer atividade, não. Fazer atividade é concentrado, é ali, né, dentro do seu tempo, e para isso a gente precisa reorganizar. Então, essa proposta vai entrar em vigor agora, semana que vem, ela não perde em nada em qualidade, ao contrário. As avaliações que a gente tem feito, a gente entende que todos vocês conseguem fazer atividades melhores. E que talvez, vocês tendo aí um tempo maior, vocês vão poder fazer, não no ônibus, não na correria, para poder fazer e aproveitar mais cada oportunidade dessa. Ok? É essa não na correria, Renata. Eu penso assim, Renata, que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua rotina, cada um monta o seu tempo para poder fazer as coisas. Isso mesmo. O meu caso de fazer no ônibus é um horário que eu tenho disponível. Eu Sim. levanto 5:30 da manhã, eu chego aqui em casa por volta de 6 da tarde. Eu já venho fazendo tudo rapidinho para eu poder entrar na aula. Sim. Então, se eu tenho um período lá, ao invés de eu ficar no WhatsApp, no Instagram, fuxicando a vida dos outros, eu prefiro resolver minhas questões. Sim, mas aí você vai ter mais tempo para você fazer em outros momentos. Sim. Então, assim, eu não concordo com você de falar isso, não, porque do mesmo jeito que todo mundo aí tem que se adaptar e tem que se organizar, eu também me organizo no tempo que eu posso, porque eu me propus a fazer isso. Sim. Eu me propus a estudar. Okay. Eu me propus, igual a Graça, a gente já falou da outra vez, a gente não quer só o diploma, a gente quer aprender, Então, assim, é o tempo que eu tenho, é o tempo que eu vou fazer. Enquanto muitos perdem o tempo lá dentro do ônibus fazendo WhatsApp, Instagram, Facebook, eu prefiro fazer minha atividade, que eu puder ler, ouvir a aula que eu não pude ver, ou entender o que eu não pude entender enquanto eu estava aqui em casa. Isso mesmo, e você vai continuar fazendo como todo mundo dentro da organização que é para si. Não é o ideal dentro do ônibus, mas se é o seu ideal, você continue fazendo dessa forma, então. Mas o que eu estou dizendo é que vocês vão ter mais oportunidade de se organizar, né? E quando o Léo falou da elaboração, não é que a atividade não é bem elaborada, não. Quando ele disse que as atividades serão melhor elaboradas, é que elas serão mais aprofundadas.
Então, vai demandar de vocês um desenvolvimento mais aprofundado daquela atividade, ok? Então, a ideia é essa, para qualificar o processo de todos vocês. O Léo vai disponibilizar a planilha ali. Sheila, só um instantinho, vou te ouvir agora. Para todo mundo ter aí essa organização. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quem tem já o seu esquema organizado, como a Cris está dizendo que tem o dela, ótimo. A gente só quer que todo mundo consiga ter a sua organização e consiga acompanhar, entendeu? Fala, Sheila. Eu queria ver com você, Renata, baixinho para mim. Né, porque é igual a matemática, né? Eu queria ver você, assim, por exemplo, assim, se pudesse, pelo menos o português e a matemática ter exercício, por exemplo, teve aula de português hoje, pode ter um exercício de português, teve aula de matemática, essas duas matérias, português e matemática. Se pudesse, por exemplo, se toda aula que tivesse português e matemática, pudesse dar o exercício de português e matemática. Porque eu acho assim, não é que as outras matérias não são fundamentais, todas são fundamentais, mas todo concurso, tudo que você vai fazer, a matéria que vem é português e matemática, entendeu? Então, assim, eu não sei, né, se pode, se tem condição, entendeu? Eu gostaria de ver com você, assim, se português e matemática pudesse ter uma prioridade. Sim. Só um minutinho. Só um minutinho, Isa. A questão é a seguinte, acho que vocês estão confundindo. Vou chamar de exercício. O professor pode dar o exercício que ele quiser na aula dele, para vocês fazerem depois. O que nós estamos falando que vai escalonar é aquilo que a gente chama de prova, é aquilo que a gente chama de trabalho. É isso. Se a Isabela entender que na disciplina dela, todo dia, no final da aula, ela vai deixar lá uma atividade para vocês fazerem, de exercício, não tem problema nenhum. A mesma coisa o Léo, a mesma coisa todos. O que nós estamos falando são das atividades que o professor recebe para poder acompanhar essa aprendizagem de vocês e dar, entre aspas, uma nota, dar um conceito. Então, é aquela parte da aula que está muito ligada com essa avaliação mesmo da atividade, da aprendizagem de cada um de vocês. Agora, isso que você está me dizendo é algo interessante e vai do planejamento do professor. Então, a Isabela deu a aula dela. Ela entende que é interessante ela deixar ali um exercício para vocês fazerem, um para casa, né, um exercício, mas isso não é um trabalho para vocês mandarem para ela, corrigir. Isso ela vai continuar discutindo na aula seguinte. Não é essa proposta do avaliativo nessa perspectiva do conceito, da nota, você entendeu? Esse exercício, todos eles vão continuar fazendo normalmente. O Léo explicou lá uma função para vocês. Terminou a aula, ele deixou lá uma lista de atividades. Não, o Léo não é da função, não, é o Vinícius. Aí o Léo estudou lá um vírus com vocês, pediu para vocês lerem lá um texto, fez umas perguntas para vocês. Normal. O que nós estamos escalonando é aquilo que a gente entende que é a famosa prova, o famoso trabalho, que tem que enviar para o professor avaliar. Senão você não vai ser avaliado, porque eu não vou ter aquele trabalho, entendeu? Então, Renata, só falar rapidinho, quando eu falei atividades mais elaboradas, o que eu quis dizer, além do aprofundamento, é porque, por exemplo, eu tenho postado as atividades lá no Google Sala de Aula. O meu retorno, igual a Graça falou que eu não dou, eu dou geralmente nas aulas, porque eu faço a pergunta com vocês nas aulas e eu dou a resposta para vocês lá na aula, porque não tem por que eu dar a resposta lá por vocês se vocês às vezes não entenderem e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com elaboradas, além do aprofundamento maior, é que, por exemplo, eu não vou mais postar uma atividade igual eu postei da estaquia da semana passada, com uma pergunta central. Agora eu posso fazer uma letra A, uma letra B e uma letra C, por exemplo, para vocês responderem sobre o mesmo assunto. Eu posso utilizar a aula que eu usei, que antes eu fazia uma atividade, porque ia sobrecarregar vocês com 8 atividades numa semana, agora vocês vão ter 4, mas eu posso trabalhar a biologia agora com várias coisas que eu trabalhei durante a aula. Então, eu posso fazer questões de verdadeiro ou falso, várias. Eu posso fazer uma letra A, uma letra B, uma letra C sobre uma mesma questão. Então, vai ser ela mais elaborada em questão disso, né? Não em questão que nossas perguntas já não são elaboradas.
Então, no final, eu acho que isso daí vai ter uma qualidade melhor até das perguntas que vocês estão recebendo. Não é porque as perguntas que vocês estão recebendo são mais simples ou são ruins, mas vai ser questão de aprofundamento e de quantidade, assim, que a gente vai explorar na semana. Entendi. Pessoal, tudo bom? Boa noite. O que eu acho que é muito interessante da gente pensar também, né, porque já estamos quase dando 9 horas, assim, surge a ideia. Então, a gente se reuniu, acho que deu umas 3 reuniões, porque justamente era um assunto difícil, o que a gente faz agora, né? A gente chegou nessa conclusão, né? Mas vamos supor, aí coloca isso em prática. Aí dá umas 2 semanas, aí vocês percebem assim, nossa, tem alguma percepção. Vocês vão trazer para a gente e a gente vai ir discutindo e conversando. Porque o negócio aqui é a gente, não é aquela coisa de agradar todo mundo, né? Porque isso não vai acontecer. Porque, né, realmente é pensar na maioria. A questão colocou em prática, é como se fosse assim, vou fazer esse teste. Ah, não está dando não. A gente vai sempre estar pensando. O que eu acho que é importante é a gente se permitir testar, né? Óbvio que a opinião de vocês importa, até porque a educação é para vocês mesmo, é completamente relevante, mas igual a Sheila deu opinião. Ela falou, português vai ter mais secretaria? Aí, com certeza, na nossa reunião, a gente já vai começar a conversar. Eu e o Vinícius, a gente pode conversar sobre isso também. Então, vamos só se permitir a testar. Viu que não está gostando? Quem sabe, né? Se às vezes for... não sei, a gente vai discutindo e tudo mais, mas às vezes alguns alunos estão querendo mais exercícios. A gente pode fazer os exercícios extras. Faz essa aí que está querendo aprofundar. Educação é assim, é diálogo aí, conversando, que é o que inclusive está faltando hoje em dia, né? A gente poder ser ouvido, colocou em teste, não está funcionando, não, aí vão retirar isso. Se a maioria não gostar do que a gente está falando, no outro dia vocês podem ter certeza que a gente vai estar discutindo isso aí, vamos continuar conversando. O feedback de vocês importa muito, pode ter certeza disso. Mas é isso, porque o que a gente percebe, a gente percebeu, peraí, tem gente que não está fazendo atividade, mas não é gente 1 ou 2, é uma quantidade considerável. Então aí a gente precisa pensar, que é responsabilidade nossa como professor e a Renata como diretora da nossa escola aqui, né, diretora da nossa turma, deixar isso passar. Então, vamos, né, se permitir a isso. Se vocês tiverem ideias também, conta pra gente, que eu acho que é super interessante essa troca de ideias. Vocês estão aí do lado como aluno. Eu sou aluna também, tem vezes que eu quero dar umas ideias para o professor, para coordenação. Então, vamos seguir isso, a gente coloca em prática. Viu que tá meio esquisito? Mesma hora nós já vamos conversar sobre isso. Vamos ter que se permitir, né? Eu acho que é importante isso, essas discussões, né? Nesse sentido. Isabela. Oi, Eliana. Mas aqui, vocês não concordam também porque quem deixou as matérias sem fazer de abril ainda não conseguiu responder fazer nenhuma, que essa pessoa vai continuar fazendo do mesmo jeito? Porque não tem cabimento a pessoa não conseguir responder uma matéria de abril, pelo menos uma até hoje? Pois mas aí só um minutinho, Isabela, só um minutinho. Gente, eu não quero entrar nesse meio. Essa não é a discussão. Então, essa não. A discussão, cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas demandas. A gente não está aqui para isso. Então, esse tópico a gente não vai discutir, não, por favor. Bom, eu queria ir encerrando com vocês. Se tiver mais alguém que quiser compartilhar aí, a gente está disponível para ouvir, a gente pode conversar de novo, mas vamos sistematizando para a gente poder ir se organizando aí. E eu tenho dois convites aqui para vocês interessantes, para a gente poder finalizar aí, já se programando para as próximas 2 semanas com uma atividade que nós vamos fazer. Então, quem ainda não falou, gostaria de falar, pode levantar a mãozinha aí, eu só abrir a câmera, falar eu aí, que a gente já vê, para a gente poder ir afunilando isso. Acho que o William quer falar, Renato. William, por favor. Tá. Cada um pensa de uma forma e cada um fala da forma que quiser, né, professor? Então, assim, para mim, tá ótimo, né? Para mim tá bom. Eu vejo como se... lógico que eu não tenho feito todas,
né? Porque eu tô tendo alguma certa dificuldade, mas isso eu já expus já, né? E eu acho que esses 14 dias, para mim, é como se eu estivesse atrás, ou até mesmo em faculdade também. Eu acho que quando um professor pede poder fazer um trabalho entre 15 e 14 dias, isso para mim é normal, né? Então, assim, para mim, tá normal, né? E eu até agradeço, porque é um tempo que está nos ajudando, né? Hoje eu estou aqui, é porque vocês ligaram, né? Mandaram e-mail, perguntando, falando que era aula remota, né? Isso todo mundo está sabendo, né? Então, para poder estar aqui hoje, eu dei meu sim, né? Eu tenho minhas dificuldades, né? Estou passando, não só eu, mas muitos que estão aí. Então, assim, eu vou fazendo dentro daquilo que, né, der para mim, mas eu vou fazer, né? Então, assim, eu até agradeço aí pela oportunidade de estar falando e de estar fazendo, cursando junto com vocês esse período, tá? Obrigado. Obrigado, William. Nada, obrigado a vocês, tá? Mais alguém quer comentar ou eu posso passar para a programação final? Tem alguém, gente, mãozinha? Às vezes eu olho e não vejo. Olho mais na esquerda. Não tem mãozinha, né? Mas é isso, gente, assim, quem quiser falar, tanto que quem tiver da opinião de achar que tem que ser de outro jeito, como quem, igual o William, acha que pode ser boa, já que, né, a gente viu aqui, é a hora de falar agora, pra gente entender o que vocês estão pensando, sem ofender ninguém. É a hora de falar, é a construção do nosso projeto. Professora Vitória, então eu gostaria de falar. Eu quero colocar a minha posição, não esquerdista. A minha posição foi mais ou menos o que foi falado pelos outros aí também, até pelo próprio William que acabou de falar. Eu disse, eu estou aberta à mudança. Para mim, vai ser maravilhoso. Eu vou ter muito mais tempo de descanso do que eu tenho hoje. Entendeu? E quero parabenizar o professor Leonardo pelo esquema que ele fez de escalonamento. Maravilhoso, até para mim. Eu já tirei foto aqui e guardar, entendeu? Maravilhoso. E maravilhoso saber, Vitória, que o exercício que você deu, eu ainda vou ter mais uma semana para executar. Muito bom. Tá? Parabéns para vocês aí. Vamos. Aqui, e a gente combinou para semana que vem. Ainda não sofre alteração, tá bom? Graça. Graça, Renato, posso falar? Vou falar muito, não, que o tempo claro, pode falar. Já está esgotado. Eu só quero agradecer vocês pela oportunidade que vocês estão dando para gente, para mim. Estou dizendo para mim, mandar as atividades. Né? Então, isso vai ser muito bom. Essa mudança, assim, que vocês fizeram, porque acho que eu já conversei com você, com os professores, da minha dificuldade, né? Então, agora, do jeito que vocês falou, eu estou entendendo, assim, a preocupação de vocês com todos nós. Então, eu só quero agradecer mesmo e falar, assim, que vocês estão fazendo isso pensando na gente, porque cada um tem a sua dificuldade, eu tenho a minha, né? Então, agora, é desse jeito que pode ser mandado pelo particular do professor, aí, para mim, vai ser muito bom. Eu só quero agradecer vocês. Tá? Pessoal, então aqui, sistematizando aqui, só para poder a gente ir encerrando. Então, com relação às aulas ao vivo, permanece da mesma forma. Segunda a sexta-feira, né, de acordo com o calendário. Houve só uma pequena troca aí com a espanhol e história, né, que vocês já estão sabendo, já estão habituados. Então, permanece normal. Essa aula online precisa ser frequentada? Sim. Lembrando aí do que eu disse no início, que a nossa EJA é presencial. Ah, mas eu tive algum problema, por questão disso, daquilo, estou assistindo a gravada. Tem problema? Não. Só que só não tem problema neste momento em que a gente está
com a modalidade remota. Então, precisa pensar aí nessa organização para frente. Como que eu acesso essas aulas? O link no canal do YouTube é a aula gravada. E esse link aqui do Meet, da aula ao vivo. Eles estão tanto no Google Sala como lá na descrição do WhatsApp. Ok. Como que vai ser a parte que não é ao vivo? A parte que não é ao vivo é a proposta que o professor passa para desenvolver em casa. Ela pode ser um exercício, né, como a gente chama aí o para casa, como pode ser a atividade que a gente tem feito mais, no sentido do trabalho, dessa famosa prova, né, para a gente poder ir acompanhando. Isso vai ser postado, continuar sendo postado lá no Google Sala de Aula, e os professores vão replicar isso lá no grupo também. Por quê? A pessoa que teve dificuldade de achar lá no Google Sala de Aula vai poder procurar isso lá no grupo e fazer as atividades. Quando for retornar a atividade para o professor, ou seja, aquelas que a gente chama de, né, as famosas provas, trabalhos, que a gente vai, né, devolver para o professor corrigir isso individualmente, essas é que vão seguir esse escalonamento que o Léo vai divulgar aí, divulgou agora e vai publicar lá, e vocês podem postar lá no Google Sala de Aula, então permaneçam postando lá, todos que estão postando e que estão, né, habituados e que estão entendendo que é boa a plataforma, e é verdade, é mesmo, para poder acompanhar, mas aqueles que não tiverem, estou vendo ali, aqueles que não tiverem, vão poder mandar no WhatsApp. A única observação façam isso dentro do prazo, como os outros também precisam fazer no Google Sala de Aula, no telefone, no número pessoal, para poder não acumular o grupo ali e a gente não ficar perdido. Só isso, ok? Bom, isso significa que a gente vai estar organizando aí, qualificando esse processo. E o que a gente pede é que todos vocês façam sempre, né, e mais, com mais aprofundamento, com mais empenho, as atividades, procurem ser mais autores das atividades de vocês, né, para poder expor o pensamento de vocês, aquilo que vocês entenderam, para que a gente possa cada vez mais enriquecer esse processo de aprendizado aí coletivo, ok? Então, é isso. E dentro desse prazo que a gente está comentando, você tem a possibilidade de mandar desde o primeiro dia até no último. E nesse momento específico, nós vamos aí abrir essas atividades para que quem não conseguiu mandar ainda possa se atualizar e fazer as atividades que ainda estão pendentes, todos vocês, né? Seja pelo Google Sala de Aula, seja pelo Google. Ficou claro isso? Tá tranquilo isso? Se por acaso a gente observar que houve alguma outra demanda, a gente sempre vai parar para poder ouvir, para fazer de novo, para pensar junto. É assim que a gente faz desde o início que nós propusemos aí essa modalidade de ensino remoto, principalmente com essa turma. Desde lá o ano passado, quando eu e os meninos ligamos para todo mundo, fizemos contato, foi sempre algo democrático, coletivo, e vai continuar sendo. Então, vamos melhorar? Vamos dar mais um passo? Vamos juntos, né? Então, vamos aí, juntos, qualificando e melhorando cada vez mais esse processo. Ok, pessoal? O Vini queria falar? Eu quero. Só uma última coisinha. É que, só para fechar mesmo, a gente fez isso tudo pensando não em facilitar para vocês, a gente estava pensando mais em ajudar mesmo. Tem uma pequena diferençazinha, né? E qualificar, exemplo, né, Vini? Também ajudar mais. Até organizar nossas atividades. Eu, por exemplo, gosto muito de dar atividades opcionais, né? Eu falo com vocês, essa semana eu estou passando essa atividade, mas não precisa me enviar. Então, pensando nisso, a gente pode fazer esse tipo de coisa para não, bem entre aspas, prejudicar, né, vocês, bem entre aspas, porque a gente não está prejudicando, a gente está só organizando. A única coisa que vai mudar é que agora vai ter a semana certa para enviar as atividades. Vocês não vão ter que enviar todas as atividades, não. Eu posso mandar uma atividade opcional, a Isa pode mandar uma atividade opcional, aí vocês não precisam entregar. Só isso. E aí, isso aí vai muito.
gente está sentindo necessidade de ter mais atividade, mais exercício de matéria X, seja ela qual for. Fale isso com o professor. Aí o professor vai passar a atividade, o exercício para você fazer e tal. Mas aí você não tem a obrigatoriedade do envio. Estamos dizendo, é dessa atividade que tem aí essa obrigatoriedade do envio para você poder ir vencendo as suas etapas do ano escolar. Vocês estão entendendo? Então, assim, não, todo professor vai dar o exercício na aula dele? Pode dar, sem problema nenhum. Só que você não precisa obrigatoriamente enviar isso para o professor. Ele pode corrigir isso na aula, você pode tirar dúvida com ele se você tiver ou não, enfim, né? Isso é o dia a dia da sala de aula. O que nós estamos aí reorganizando é essa atividade que a gente toma ela mais como avaliativa, né? Para, recebe, corrige, dá um retorno, nesse sentido. Ok, pessoal? Bom, eu queria comentar com vocês agora o seguinte. Vocês sabem que eu gosto muito de uma atividade. Você perdeu, né? Eu gosto muito e acho muito enriquecedor atividades culturais junto com o processo de aprendizado nosso, né? E aí, a professora Júlia e o professor Gabriel vão iniciar um trabalho com vocês sobre essas reflexões dos espaços, dos lugares, né, nossos, sociais. E para iniciar esse trabalho deles aí, né, que vai durar até o final do próximo semestre, nós vimos que é muito interessante fazer com vocês uma visita ao Museu da Imagem e do Som. É claro que o desejo... O nosso desejo era ir lá, né? No ano de 2017 e 2019, no ano de 2017 e 2019, nós tivemos a oportunidade de ir com a minha turma de EJA, um ano para o Rio e no outro ano para São Paulo, para uma vivência, uma imersão cultural atrelada aí às áreas do saber. 2020 não teve jeito e 2021 também não. Mas hoje a gente está tendo a possibilidade das atividades online, mesmo nos espaços culturais. E aí eu quero compartilhar rapidamente aqui com vocês, só para vocês já se organizarem. Espera aí. Na segunda-feira, estão vendo a minha tela? Não pode, amor. Tá dando para ver sim, Renata. Tá? Então, esse espaço aqui, a gente chama, na sigla aqui, de MIS, é o Museu da Imagem e do Som. Ele fica em São Paulo, mas tem ele aqui em Belo Horizonte, tem no Rio. Esse especificamente é o de São Paulo, onde tem uma exposição que chama Nova Fotografia. Deixa eu só achar aqui. Exposições. Opa, aqui, ó. Esse é o espaço e a exposição. Só um instantinho, deixa eu pegar ela aqui. Essa exposição aqui, ó, Nova Fotografia. A Júlia tem trabalhado com vocês, né, nessa perspectiva do autorretrato, na perspectiva aí das fotografias, e ela e o Gabriel, e mais também outros professores da equipe, vão desenvolver mais intensamente com vocês essa proposta da questão dos espaços e das representações e autorrepresentações da gente. E aí nós vamos desenvolver essa atividade online com vocês, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, ao vivo, no dia 21 de junho. Então, é imperdível, assim. O horário, deixa eu só pegar aqui, que eu já quero organizar com vocês, porque essas atividades acabam saindo um pouco da rotina da gente. Deixa eu só pegar o outro dado aqui, me dá um minuto. Olha só. Nesse dia, então, só um minutinho, gente. Isso, aqui, ó. Então, é dia 21/6, que é uma segunda-feira, e vai ser às 19 horas. Por quê? Porque como é uma atividade que é com um espaço externo, né, a gente acaba tendo uma limitação de horário. Então, é uma atividade que vai começar às 7 horas e ela termina às 8h30. Então, é feita uma visita virtual, né, por essas fotografias da exposição Nova Fotografia,
e uma discussão sobre essa abordagem, uma discussão sobre a temática do antigo ao contemporâneo, sobre a discussão desse olhar do retrato, que a Júlia vem fazendo com vocês. Então, vai ser dia 21/6, segunda-feira, às 19 horas. Nesse dia, o link da aula vai ser o link do museu, que nós já vamos entrar na live com o pessoal do Museu da Imagem e do Som, ok? Aí, no dia, a gente manda isso direitinho para vocês, só para vocês se organizarem, inclusive aí por causa do horário. Vamos começar às 19 horas. E na quinta-feira que vem, dia 17, eu ouvi muitos de vocês aí que estão acompanhando o Eixo no Horizonte, que estão muito interessados em ler mais sobre Paulo Freire e interessados nessa discussão. Tem uma peça de teatro, vou compartilhar com vocês, só para... Estou terminando, viu, gente? Não sei se vocês já viram essa peça, chama Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Essa é uma peça de teatro, ela já teve em cartaz em vários teatros aí do país, e ela acabou também se transformando numa atividade online. E aí é o seguinte, eu consegui alguns ingressos gratuitos, né, cortesia para estudantes dali. E essa peça de teatro na quinta-feira, dia 17, às 20 horas. Olha que legal. Essa peça de teatro, a gente vai sentir mesmo que está no teatro, porque ela é numa live, igual a gente está aqui. Não é pelo YouTube. E a gente fez o ano passado pelo YouTube, vocês lembram que nós fizemos? E aí pelo YouTube, distante do artista. Então, vai ser numa live, aí a gente vai explicar para vocês direitinho, é pelo aplicativo do Zoom que eles fazem, e aí depois tem inclusive um bate-papo com o artista, para quem, né, para comentar sobre a peça, as colocações e tal. Então, nesse dia também, a aula vai ser aí diretamente lá, direto do teatro, nessa peça, então, que chama Paulo Freire, o Andarilho das Utopias. E aí, nesse dia, então, vocês vão receber o link direto do teatro, e aí depois eu vou explicar para vocês direitinho que esse caso específico vai demandar aí uma organização de vocês, porque vocês vão precisar baixar um outro aplicativo, que é o Zoom. Quem ainda não usou o Zoom, ele faz o mesmo esquema de videoconferência, igual a gente está fazendo aqui. Só que é um outro aplicativo, o teatro lá usa esse Zoom. E aí a gente só consegue usar o ingresso nesse link do Zoom. Aí a gente vai explicar para vocês semana que vem como que baixa isso direitinho para vocês participarem. Mas nesse caso específico, como o ingresso é vendido, a gente precisa saber quais são as pessoas que vão querer participar do dia e assistir a peça. Então, eu vou pedir para vocês, né, vou pedir os professores, e pedir para vocês me mandarem os nomes, mas aguardem eu fazer o pedido, e aí todo mundo que me der o nome, dizendo que tem disponibilidade e interesse de assistir a peça, a gente vai conceder aí o ingresso para poder assistir ao vivo junto. Quem não tiver interesse, não tiver condição, nesse dia não tem a aula, é no horário da aula, né? Vai ter só atividade aí assíncrona que tiver, mas no horário da aula ao vivo que vai ser feito. Mas eu preciso que vocês me passem o nome completo de vocês, daqueles que vão estar no horário para poder assistir a peça. É uma peça muito bonita e ainda tem essa possibilidade do debate depois. Essa, então, é dia 17. Combinado? E aí, depois a gente desenrola essas atividades culturais com as disciplinas e os professores de vocês no decorrer das semanas. Combinado? Aí, nesse caso da peça de teatro, eu vou mandar lá no grupo para que vocês coloquem o nome de vocês, que todos que tiverem interesse, vou colocar os dados todos da peça, inclusive como que baixa o Zoom, para que vocês possam, para que eu possa pegar o ingresso para todos que quiserem. Ok? Então é isso, pessoal. Temos aí atividades interessantes para a gente poder ir pensando, ampliando os horizontes, ampliando as atividades, né? E as aprendizagens da gente aí. Com certeza a gente vai desenvolver trabalhos cada vez mais qualificados e que a gente aprenda mais. Eu agradeço a todos vocês pelo debate, pelas sugestões, pelas colocações, e inclusive
sempre digo isso para vocês. Eu fico muito orgulhosa de ver esse grupo aí resistindo, né? A gente sabe como que o momento está difícil. E estar aqui à noite para poder estudar é um ato de resistência. A gente sabe que é todo mundo querendo aprender, né? E a gente faz aqui o melhor que a gente pode para que vocês tenham aí uma formação de qualidade. Então, é isso. A gente está junto com vocês, buscando aí fazer algo da melhor forma possível para poder atender o grupo, tá bom? Boa noite para todos vocês, muito obrigada e boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.